também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
As paz, meus irmãos. Que louvor maravilhoso. Quantas almas foram aquietadas aqui através desse louvor, né? Que mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar e lançar a nossa vida no amor de Jesus Cristo. Confie nele. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e o mais Ele fará. Que Deus continue abençoando cada um dos seus servos. Amados, abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Será a leitura que nós vamos fazer nessa noite de hoje. Levíticos, capítulo 1, dos versículos de número 1 até o versículo de número 9. Amém ou misericórdia? Gênesis, Êxodo, Levíticos. Terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da entrada da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, eles oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre lenha que está sobre o fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado pela grande oportunidade de estarmos aqui, te rendendo graças, te adorando em espírito e em verdade, através de louvores, de orações, e agora, Pai, ouvindo a tua voz, através da palavra pregada. Que o teu nome seja exaltado e o meu nome venha sempre a diminuir. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, todo aquele coração que está humilde e quebrantado. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita. As nossas almas estão tranquilas, aquietadas pelo teu Santo Espírito. Sabemos que é o Senhor que, mesmo que viermos a tropeçar,
estará nos reerguendo, nos colocando de pé, firmes sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, hoje, para todo sempre. Amém. Queridos, o livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele trata sobre como o ser adorado. O livro de Levíticos, ele é um livro cerimonial. O livro de Levíticos é um livro cerimonial, é um manual de como nós devemos adorar a Deus e como nós devemos nos aproximar dele. É interessante porque quando eu dei esse exemplo aqui numa quinta-feira, que nós estávamos estudando aqui no encontro Ide e Multiplicar, que eu falei aos irmãos, você já imaginou se você tem um líder, um chefe no seu trabalho, e aí você é contratado naquela empresa, e no primeiro dia de trabalho tem algo bem interessante nas empresas que chama-se integração. É ou não é, meus irmãos? Sim ou não? Nessa integração você vai ver como a empresa trabalha, você vai ver o que é que a empresa vai exigir de você, e aí a partir dessa integração você vai começar a andar naquela linha que a empresa ela traça. Você já imaginou que após uma integração bem feita, uma integração onde você passou ali não só um dia, mas 2, 3, 4, 5 dias, talvez até um mês, aprendendo como fazer aquilo, e aí o seu líder diz a você: olha, a sua função aqui vai ser essa, vai ser andar no meio aqui desses pontos vermelhos que tem aqui nessa igreja, certo? E aí no primeiro dia que você fica sozinho na empresa, você começa a caminhar pelo aquele lado, você começa a caminhar por esse lado, você começa a caminhar por cima dos bancos, você começa a caminhar por baixo dos bancos, você começa a fazer qualquer coisa menos aquilo que lhe mandaram fazer. Pergunto eu, quando o líder chegar, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com você? Provavelmente a cabra ela vai comer o seu cartão de ponto. Não é verdade? Ela vai dar uma mordida, né? Quando eu trabalhava na empresa de refrigeração, trabalhava de soldador, e aí quando tinha gente para ser demitido, aí o cara passava assim, aí o outro do lado fazia bé, bé. O cara já sabia, mesmo. O cara já trabalhava triste, porque sabia que de noite, quando terminasse ali o expediente, a cabrinha ia pegar o cartão dele. Por quê? Porque lhe ensinaram o que fazer, lhe disseram como fazer, lhe mostraram como queriam que aquilo fosse executado. O livro de Levíticos é a nossa integração. O livro de Levíticos ele mostra como Deus quer que o adoremos. Aí os irmãos podem dizer: eita, agora então eu vou pegar um bocado de animal aí e começar a sair a fazer sacrifícios. Não, nós vamos ver aqui que todos esses sacrifícios eles tinham um propósito, que esse propósito ainda está válido nos dias de hoje. Nós vamos no decorrer do texto trabalhar aqui alguns pontos onde nós vamos perceber que o sacrifício talvez hoje não exista, mas a ação prática que ele fazia, precisamos estar buscando. Então, a primeiro momento, nós precisamos entender que aqui no livro de Levíticos, Deus está mostrando ao seu povo como ele quer ser adorado.
Deus, Ele não quer que você o adore da forma que você quer. Às vezes a gente quer mandar em Deus. Às vezes nós queremos dizer como nós devemos adorar. Muitas vezes a gente fala aqui em alguns estudos que precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus, precisamos cada vez mais orar, precisamos cada vez mais ler a palavra, e talvez isso soe em alguns ouvidos, às vezes como algo ruim. Vamos dizer, poxa, mas eu já faço tanta coisa, eu já corro tanto, eu já trabalho tanto, eu já faço bastante coisas. E aí vem uma pergunta a mim: qual dessas coisas o Senhor pediu para nós fazermos? Às vezes nós estamos com a agenda tão cheia, mas quem encheu essa agenda fomos nós, não foi Deus. Deus, Ele não dá aquele fardo ao qual a gente não consegue suportar. Deus, Ele diz lá: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. É a minha e a sua? É só a sua. Então às vezes nós estamos carregando 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 cruzes nas nossas costas. E aí a gente olha para um lado e olha para o outro e acha que não tem como resolver mais. Então Deus, Ele quer ser adorado da forma que Ele ordenou, porque Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então, o termo que é usado aqui logo no início, chamado holocausto, ele vem de uma palavra de origem grega chamada korban. Essa palavra significa sacrifício. Porém, esse sacrifício, ele tinha um propósito: era aproximar aquela pessoa que ofertava a Deus. Prestem bem atenção. Às vezes nós temos uma conotação pós-moderna que sacrifício é algo ruim, sacrifício é algo penoso. Mas através da palavra de Deus, nós vemos que o sacrifício bíblico, ele faz com que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que, se por vezes eu estou, poxa, hoje tem culto, ó, mas eu não estou afim de ir não, ó, estou afim de ir não, vai estar lá aquele gordinho chato falando ali de novo que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu não vou não, mas aí você diz para si mesmo: eu vou fazer esse sacrifício e vou. E quando você chega aqui, Deus fala tremendamente ao seu coração. Por quê? Porque esse sacrifício fez com que você se aproximasse de Deus. Quantas vezes isso já aconteceu, meu irmão, comigo e com você? Nós não estávamos querendo ir para algum lugar, um estudo, uma atividade, um culto ou alguma coisa assim relacionada ao reino de Deus. E aí quando chegamos lá, quando voltamos, a gente diz: rapaz, se eu não tivesse vindo, eu tinha perdido. Se eu não tivesse vindo, eu não tinha pego esse negócio aí. Esse negócio foi muito bom. Então esse é o sacrifício que por vezes nós fazemos. E é um sacrifício que vai nos aproximar do nosso Senhor Deus. Nós vamos ver no capítulo 1 até o capítulo 7, Deus mostrando 5 sacrifícios, 5 ofertas que o povo deveria fazer para se aproximar de Deus. O povo, ele deveria fazer algumas situações para que cada vez mais todos estivessem se aproximando de Deus. Às vezes a gente fala aqui que precisamos, como eu disse anteriormente, ler, orar, participar, e aqui a gente vai ver que existiam muito mais coisas. A primeira coisa, a primeira oferta, vocês vão ver aí no capítulo 1 todo, que era a oferta queimada. Se você, quando chegar em casa, quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre essas ofertas, você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 7,
Eu não vou fazer essa leitura porque senão a gente vai se estender muito. Mas o trabalhozinho de casa, a tarefinha de casa é ler Levíticos do capítulo 1 até o capítulo 7. Então, a oferta que estava sendo proposta aqui por Deus, ela tinha a função de mostrar devoção, de mostrar um compromisso com Deus. Ela também era usada para tirar o pecado que estava naquela pessoa. Hoje, quando nós estamos mostrando devoção a Deus, a gente mostra a nossa devoção participando, né, do reino de Deus, estando aqui nos momentos de oração, em casa, nos seus momentos de comunhão. Aqui no Antigo Testamento, Deus ordenou ao povo que, para que ele viesse a mostrar devoção, para que eles viessem a mostrar um compromisso com Deus, eles precisavam sacrificar alguma coisa. E aqui era um animal. Esse animal, ele podia ser um touro, um pássaro, um novilho, tudo isso sem defeito. É interessante que lá no texto de Malaquias, quando Malaquias está falando do animal que nós estamos trazendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz que estás levando o coxo, o cego, o doente. O que é que estava acontecendo ali? O povo foi ordenado por Deus a levar um animal bom, um animal topado nos dias de hoje, um animal 10 de 10. E aí o povo estava fazendo o quê? Estava levando aquele que o leão tinha dado uma butada, aquele que estava lá mancando, estava doente, estava dando uns tremelique nele lá, ele estava quase morrendo. O cara disse: eita, não deixa morrer não, leva lá para o templo e entrega lá. E aí o texto lá de Malaquias diz: pega essa oferta e leva para o teu governador, pega essa oferta e leva para o teu chefe, pega essa oferta e leva para alguém que está lá na tua casa. Consequentemente, aquela pessoa não irá gostar. Deus estava falando aquilo em Malaquias, não porque ele era ruim, e sim porque ele já tinha dito como ele queria. Ele já tinha mostrado como deveria ser feito. Seria um animal sem defeito, um animal bom, geralmente o melhor que você tinha no seu rebanho. Muitas vezes a gente, como eu falei anteriormente, queremos adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus, ele não quer de qualquer jeito não, meu irmão. Ele não quer de qualquer forma não. Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Ele quer o melhor momento da sua vida. Ele quer o melhor tempo seu. Ele quer tudo de melhor. Aí eu pergunto: Deus merece, meu irmão? Está muito fraco. Deus merece, meu irmão? Amém, amém. Dando continuidade, nós vamos ver que essa oferta era a única que ninguém ficava com parte nenhuma. Era tudo para Deus. Essa oferta que mostrava o compromisso, o sacerdote não pegava, o ofertante não ficava com nenhuma parte, ela era toda queimada a Deus. E ela subia como um cheiro agradável. A primeira oferta que nós vimos nesse momento é a oferta que mostrava a comunhão, mostrava o compromisso e a devoção do povo de Deus. A segunda oferta que nós vamos ver está lá no capítulo 2, que é a oferta de manjares ou oferta de cereais. Essa oferta ela tinha como simbolismo a gratidão a Deus. Se eu estava grato a Deus por a minha colheita ter sido maravilhosa no ano de 2021, se eu estava grato a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, eu me apresentava ao templo e ofertava a Deus. Essa oferta, ela era feita com o fruto do campo. Ela era feita com um bolo, com um pão, feito com farinha, azeite e sal. Esse propósito expressava a gratidão a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não acorda todos os dias
E a primeira coisa que nós fazemos é pegar o celular para ver quantas mensagens temos nas redes sociais. Ou nos levantamos e a primeira coisa que nós fazemos é ir para a boca do fogão para fazer o café, para dar banho nos meninos para ir para a escola. Ou a primeira coisa que nós fazemos é já sair botando a roupa para ir para o trabalho, porque já estamos super, hiper, megas atrasados. Mas nós não agradecemos a Deus. Não agradecemos pelo privilégio de termos dormido e acordado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque o Senhor está comigo. Meus amados, o fato de nós abrirmos os nossos olhos todas as manhãs é a misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Se o dia não acontecer nada, se ainda acontecer coisas ruins, e numa outra manhã você abrir os seus olhos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, eu estou vivo. Eu posso estar aqui louvando e engrandecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós não agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos sentados aqui hoje. Às vezes nós vemos para a igreja por vir. Ontem eu estava olhando uma matéria que saiu num portal cristão, onde o nome do portal chama-se Portas Abertas. Esse ministério Portas Abertas, eles classificam o nível de perseguição que os irmãos cristãos estão sofrendo no mundo. E no mundo existem mais de 320 milhões de crentes sofrendo perseguição. E a perseguição que estamos falando é perseguição com risco de morte, é perseguição a nível de ser preso, só pelo fato da pessoa ser crente. A cada 7 cristãos no mundo, 1 é perseguido. Se nós fizermos uma conta aqui, talvez dentre nós aqui estivéssemos cerca de 6, 7 pessoas sendo perseguidas. E por muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo simples fato de andarmos com a Bíblia, de podermos louvar a Deus em qualquer canto que nós estejamos, mesmo em meio às dificuldades. Não estou dizendo aqui que nós louvamos a Deus quando tudo está bom apenas. O nosso querido amigo e irmão Jó é um símbolo dessa adoração em meio às dificuldades. Jó foi uma pessoa que perdeu tudo, e perdeu tudo rápido. E ele, em determinado momento, ele disse: euzinho, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez, mesmo que eu não entenda. E eu sei que no momento certo Ele vai se levantar no meio da minha causa. E quando nós vemos o final da história de Jó, nós vimos que Deus restituiu ele muito mais daquilo que ele tinha. É fácil, meus irmãos, nós vivermos assim? Não, é difícil, é complicado, mas nós precisamos ser gratos a Deus. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu parei para analisar. Eu disse: nós não vivemos um momento de perseguição. E ontem eu disse aqui, eu vi na internet também isso: se você, isso foi uma pergunta que eu fiz para mim, fosse acusado de ser cristão, será que teriam provas para lhe condenar? Isso é algo bem interessante. Os cristãos no primeiro século, eles começaram a ser chamados de cristão por conta que eles pareciam com Cristo. É como Rízia falou aqui, eram os mini-cristos. Era um termo pejorativo.
Olhava assim e dizia: olha para ali, ó, os mini Cristo. Olha. Os palhaços pipão ali, que parece com todo mundo igualzinho, anda todo mundo igual. Olha, tá vendo esse povo aí? Mas essas pessoas, elas se pareciam com Cristo. E aí eu disse que talvez hoje a prova para que sermos condenados como cristãos é o histórico do YouTube. E não é o histórico do YouTube para ver o que você está assistindo. É o histórico do YouTube para ver que você viu o culto de domingo. É o histórico do YouTube para ver que você viu ali um culto de oração. É o histórico do YouTube para eles verem ali lhe condenar, porque você está assistindo um culto de domingo a domingo. E eu fico me imaginando se essa perseguição chegasse aqui no Brasil. Hoje o que está perseguindo o povo brasileiro é um vírus. Mas não é o vírus que está no pulmão não, viu? É o que subiu para a cabeça. Precisamos ser gratos a Deus pelo simples fato de estarmos aqui, pelo simples fato de podermos nos reunir como igreja. Cristãos morreram, meu irmão, para que você tivesse esse direito. Pessoas ainda morrem espalhadas pela face da terra. Isso não pode ser negligenciado por cada um de nós. Nós não podemos dormir todas as noites achando que tudo está maravilha, que tudo está muito bem, onde talvez no Oriente Médio tenha alguém sendo morto nesse exato momento por ser cristão. E nós, quando terminarmos o culto, vamos ali para a cantina comer, nos confraternizar, e depois vamos para casa. E por muitas vezes, ao sair daquela porta, esquecemos da palavra que foi falada, esquecemos dos louvores que foram cantados, esquecemos da palavra que foi lida, e passamos mais uma semana da mesma forma, por longos e longos anos. Essa não é a forma que Deus quer ser adorado. Deus, Ele quer que nós tenhamos comprometimento com Ele. Deus, Ele quer que nós estejamos cada vez mais com um coração grato, com um coração humilde. Quando nós levantamos a nossa cabeça, agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda irá fazer, meu irmão. Todos os nossos dias, que a nossa vida seja em gratidão a Deus. Continuando, nós vamos chegar no capítulo 3, e no capítulo 3 nós vamos ver uma oferta que era chamada de oferta pacífica, ou um sacrifício de paz. Esse era um sacrifício que as pessoas faziam por um voto alcançado. Alguém votava algo ao nosso Senhor Deus, e aí através daquela graça se fazia um sacrifício. E aí eu fui pesquisar no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 4, quando Deus fala que por vezes é melhor nós não votarmos a Deus do que às vezes votarmos e não cumprirmos. Aí você pode dizer assim: mas rapaz, eu nunca fiz um voto a Deus. Será? Será que você talvez não tinha pedido a Deus tempo para poder orar, para poder meditar na palavra, para poder trabalhar na obra? E hoje você tem tempo e não medita, e não ora, e não trabalha na obra? Será que talvez você não pediu a Deus um trabalho, para que esse trabalho lhe desse uma estabilidade financeira melhor, para que você pudesse contribuir com a obra, para que você pudesse ajudar um missionário, para que você pudesse ajudar em qualquer uma ação que estivesse sendo feita no reino de Deus, e hoje Deus lhe deu essa condição e você continua sem fazer? Ah, mas Deus me deu, mas eu tenho bronca que só a cebola para resolver. Então não vote, meu irmão. Não vote a Deus. É interessante, desde o começo que eu estou dizendo, que nós achamos
que tudo o que fazemos para Deus, e o tudo é estarmos aqui no domingo de noite, é o que Deus quer. Isso é uma das coisas que o Senhor se agrada. Mas nós vemos aqui, através do livro, que é a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia. Disse aqui como tarefinha de casa para os irmãos ler Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7. Se na leitura dos irmãos tiver alguma coisa que eu esteja falando aqui fora da palavra de Deus, me corrija. O povo, quando acompanhava Paulo na cidade de Bereia, os famosos bereanos, eles, quando Paulo falava, eles acompanhavam o que Paulo estava falando na leitura, e depois, quando eles chegavam em casa, eles começavam a estudar, e quando eles viram que tudo aquilo que Paulo falava era o que a palavra de Deus estava contida, eles começaram a segui-lo, eles começaram a adorar cada vez mais a Deus, que estava sendo transmitido pela vida de Paulo. Meus amados, é interessante que a oferta de sacrifício, ela tinha algo, a oferta pacífica, ela tinha algo bem interessante. Você pegava a sua oferta, e a oferta poderia ser, veja que coisa interessante, ela poderia ser um boi, uma ovelha, uma pomba ou uma elfa de farinha. Elfa de farinha era cerca de 3 quilos de farinha que levava-se para ofertar. Por quê? Porque era para todo mundo. Era para que ninguém viesse a dizer: poxa, eu não tenho como ofertar. Todos podiam ofertar, todos podiam doar-se a Deus. E é interessante porque esta oferta, ela tinha uma característica de comunhão. Sabe por quê? Se eu ofertasse um touro, um boi, eu teria que consumir uma parte daquele boi no mesmo dia. Aí eu pergunto, os irmãos não sorriam não, viu? Eu sozinho teria condição de comer metade de um boi todo? Eu disse que não era para sorrir. Rapaz, Neidinha está balançando a cabeça ali, ó. Oi. Claro que não, meu irmão. Mais que eu goste de carne, mas eu não consigo não. Certo? Tem uma pesquisa aí que diz que o ser humano não consegue comer, parece que é mais de 1,5 kg de carne, ou 2 kg de carne, alguma coisa assim. Eu ainda, quando for numa churrascaria, eu vou pesar lá a carne, para ver se eu estou acima da expectativa. Mas é interessante, porque tinha que ser comido no mesmo dia. E aí, se eu não consigo comer só, eu tenho que fazer o quê? Chamar mais pessoas. Veja que às vezes nós vemos se falar de comunhão no livro de Atos, mas no livro de Atos os amados irmãos estavam apenas fazendo aquilo que Deus já tinha mandado. Deus já tinha mandado que quando nós estejamos oferecendo algo a Deus, nós estejamos juntos como igreja. E por muitas vezes nós estamos afastados como igreja. Muitas vezes é cada um no seu quadrado, e olhe lá. É interessante porque nós vemos isso lá quando Elcana, o esposo de Ana, vai oferecer a Deus, e quando ele volta, a palavra diz que ele ofereceu frações da oferta para todos aqueles que ali estavam, e para Ana ele deu uma porção especial, porque Ana era estéril. Nós vemos todas as pessoas, todos aqueles que estão contidos na palavra de Deus, adorando ao nosso Senhor como Ele quer ser adorado, e não da forma que nós queremos que Ele aceite às vezes a nossa adoração. Nós precisamos ter a ciência, meu irmão, que eu preciso cada vez mais ter uma devoção e um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gratidão, ela precisa estar impregnada dentro do meu ser,
que cada vez mais eu tenha o desejo de estar reunido como igreja, pagando aqueles votos ao qual eu apresento ao Senhor. Se tiver algum voto aí que está pendente, meu irmão, pague. Se você pediu mais tempo, exerça o que Deus lhe deu de tempo. Se você pediu condições, esteja executando tudo o que você pode fazer com as suas condições, mas honre ao Senhor, o seu Deus, porque é assim que Ele quer ser adorado por você. Dando sequência, nós vamos ver no capítulo 5 a oferta pelo pecado. O propósito dessa oferta era purificar aquela pessoa que estava ofertando. O propósito dessa oferta era tirar o pecado daquela pessoa que estava ali. Queridos, é interessante que nesse propósito Deus, Ele faz com que nós venhamos a refletir em algumas das nossas ações. Esse sacrifício, essa oferta, também era chamada de uma oferta pelos pecados que eu não sabia que tinha cometido. E nós vamos encontrar lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5 ou é o versículo 4, Jó ofertando a Deus pelos seus filhos. Os seus filhos, eles se reuniam, e aí quando eles voltavam para suas casas, Jó parava assim e dizia: rapaz, será que meus filhos cometeram alguma transgressão para com Deus? Eu vou orar e eu vou sacrificar a Deus para que Deus perdoe o pecado deles. Precisamos cada vez mais, meus irmãos, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos parentes. Às vezes a gente ora por um parente para que Deus o converta, para que Deus o regenere. Ore pedindo para que Deus cada vez mais perdoe os seus pecados. Nós pedimos perdão pelos nossos, né? É assim ou não? É ou não é? Perdoa os nossos pecados. Mas vimos com Jó que ele não só sacrificava pelo perdão dele, mas ele sacrificava pelo perdão do irmão. Porque muitas vezes o irmão, ele não sabe que está pecando. Muitas vezes o irmão, ele não está tendo aquela consciência. Às vezes o pecado cauterizou na mente do ser humano, e aquilo que eu acho que está certo, só porque todo mundo está fazendo, não é certo. E aquilo que eu acho que é errado, por ninguém está fazendo, é o que é certo. Nós precisamos estar atentos, porque Deus, Ele quer cada vez mais de mim e de você comprometimento, compromisso, cada dia mais gratidão. Todos os meses e anos que se passa, comunhão com os santos. A todo momento que oremos uns pelos outros, pedindo perdão, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados cometidos por outros. E a quinta oferta, o quinto sacrifício, está ali no capítulo 7 de Levíticos, que fala sobre a oferta pela culpa. A oferta anterior, o sacrifício, era pelo pecado. O segundo era pela culpa. Uma diferença que envolve os dois é que essa segunda exigia um reembolso. E sabe onde é que nós vamos ver isso? Lá em Mateus, quando Jesus entra na casa de uma pessoa lá que não era muito lícita nas suas ações, chamada Zaqueu. E Zaqueu, ele ao ouvir Jesus falar, ele diz: se defraudei alguém, eu vou pagar quantas vezes mais? 4 vezes mais. É interessante porque o texto aqui em Levítico, a ordenança que Deus deu para o povo era que
o primeiro passo era eu me arrepender. O primeiro passo era eu dizer: eu pequei, eu errei, eu defraudei alguém, eu fiz algo que não foi bom com aquela pessoa. O segundo passo era o reembolso, só que o reembolso era de 1/5. Zaqueu disse que ele ia dar quantas vezes mais? 4 vezes mais. Às vezes, quando nós olhamos para aquele texto, nós não entendemos porque Zaqueu estava dizendo que ia dar 4 vezes mais. Ele não estava dizendo que era 4 vezes mais. Eita, foi 4 vezes, é muita coisa. Mas ele estava baseado em um princípio. Ele estava baseado em como Deus queria ser adorado. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque depois que aquela pessoa pagasse a dívida, a que foi ofendida, ela tinha que acrescentar 1/5 daquilo que ele pegou. Querido, às vezes o nosso 1/5, às vezes a nossa retribuição não é em dinheiro, mas é em forma de perdão. Quantos perdões nós não precisamos delegar? Às vezes a restituição que eu tenho com alguém que talvez o magoei, é além de pedir desculpa a ele e amá-lo. Quantas e quantas pessoas por vezes nós não o magoamos, ou mesmo quantas e quantas pessoas não nos magoam, e às vezes nós ficamos como: ele magoou, ele tem que vir falar, ainda fica batendo o pé. Foi ele que errou, foi ela que errou, ela que tem que vir falar comigo, ele é que tem que vir falar comigo. E aí por vezes passam dias, meses, anos, e aí a gente pergunta: ô meu irmão, o senhor está com raiva de fulano por quê? Rapaz, eu não sei não, eu sei que eu estou com raiva. É assim ou não é, meus irmãos? Queridos, que nós possamos estar retribuindo as pessoas e adorando a Deus, fazendo esses sacrifícios que vão fazer com que nós estejamos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu lhe pergunto: era fácil servir a Deus no Antigo Testamento? Era mais fácil servir a Deus no Antigo Testamento ou nos dias atuais? O que é que os irmãos acham? Era mais fácil servir a Deus no Antigo Testamento, fazendo todos esses sacrifícios, ou nos dias atuais? Nos dias atuais, não é isso? Porque nos dias atuais, o nosso sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, já foi feito por nós. Então nos dias atuais é muito mais fácil eu adorar a Deus, sim ou não? Não. É aí em que nós nos enganamos. O sacrifício que foi retirado por Cristo era o sacrifício animal. Nenhum animal hoje precisa mais ser morto, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim e por você. Mas a ação que esse sacrifício gerava, que era de aproximar o ser humano para com Deus, ainda precisa ser buscado nos dias de hoje. E é interessante que, à luz do apóstolo Paulo, o sacrifício não é mais animal. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O sacrifício, meu irmão, não é mais animal. O sacrifício agora é de vida. E é a minha vida diante do altar, é a sua vida diante do altar. Hoje a gente não precisa mais trazer nenhum cordeiro para que Cristo nos aceite no céu, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi aquele que foi morto, Ele foi quem derramou todo o seu sangue. Mas para nos aproximarmos de Deus,
nós precisamos nos sacrificar. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos, através da nossa vida, ter um compromisso de devoção para com o Senhor Jesus Cristo. Através da nossa vida, nós precisamos ser gratos a Deus pelo nosso sustento, sabendo que quem traz o sustento é Ele e não eu, sabendo que quem bota o dinheiro dentro de casa não é o seu trabalho, é Deus, sabendo que quem dá o alimento que você comeu no dia de hoje não foi o supermercado onde você foi comprar, foi Deus, não foi a pessoa que plantou, foi Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele, meu irmão. Nós precisamos interiorizar isso cada vez mais dentro do nosso coração. A palavra diz que guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Precisamos guardar isso. Às vezes nós achamos que nós somos aquele que cria, sustenta e governa a nossa vida, mas esse é um atributo de Deus, meu irmão. Não é meu, não é seu. Tudo o que vemos no capítulo 1 de Levíticos até o capítulo 7 mostra aquilo como Deus queria ser adorado em forma de sacrifícios. Porém o sacrifício já foi feito. Ninguém aqui precisa se autoflagelar, bater em si próprio, criar dor sobre você para que alcance alguma graça a Deus. Mas nós precisamos nos santificar. A palavra diz que quem está limpo, se limpe mais. Quem está limpo, se limpe mais. Quem está limpo, se limpe mais. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, que cada dia mais precisamos estar nos purificando. Através da nossa vida, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, em ações de graças pelas bênçãos alcançadas. Precisamos nos estar juntos, e cada dia mais parece que nós estamos longe. Cada dia mais parece que por qualquer coisa é motivo para eu me afastar das pessoas, para eu ficar no meu cantinho, isolado. Meu irmão, isso é antibíblico. Paulo diz que nós não podemos deixar de nos reunir enquanto igreja. Eita, irmão, mas Paulo não estava falando do templo, não é verdade? Se reúna com os irmãos na sua casa. Quanto tempo faz que isso não acontece? Porque às vezes nós queremos usar a Bíblia para confrontar algo que está nos confrontando, onde nós devemos aceitar aquilo que Deus está falando. É reconhecer que nada somos, que precisamos dele para todas as coisas, que através da nossa vida nós precisamos nos purificar da corrupção e do pecado. Se o teu olho te faz pecar, a Bíblia diz que você precisa o quê? Arrancar o olho fora. Quantas e quantas coisas nos faz pecar, quantas e quantas amizades nos levam para caminhos tortuosos, quantas e quantas pessoas que ao invés de nos dar uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, elas às vezes ao chegar para a gente diz que é assim mesmo, fica tranquilo e não sei o que. Às vezes a gente vai contar um problema ao irmão, o irmão vem com um problema maior ainda. Já chegou para conversar com gente e dizer: meu irmão, o pneu da minha moto furou. Ele disse: oxi, o motor da minha que bateu. Disse: rapaz, eu estou com uma goteira lá em casa. E lá em casa aqui as telhas caiu todinha. Meu irmão, se alguém chegar para contar alguma coisa para você, escute, porque a ação foi dela. Para chegar para falar não foi sua. Escute, ouça, ore, peça discernimento a Deus. Nós precisamos estar cada vez mais nos purificando. A palavra diz que aquela palavra branda, ela acalma o furor, mas às vezes a áspera e a ríspida suscita a ira. Muitas vezes a gente está recebendo aqui e mandando do mesmo jeito. Se purifique, exerça o fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança. Precisamos cada vez mais estar nos purificando através do sacrifício
de boi, de carneiro, de isso, de aquilo. Não, através da nossa vida, lendo cada vez mais a palavra de Deus. Ontem estávamos aqui no curso de teologia, que por sinal sábado haverá, certo, pessoal? Os amados aí, não vai ter folga no sábado. A gente vai continuar porque as folgas serão no mês de fevereiro. Teremos alguns sábados que não vamos poder nos encontrar. Estávamos vendo aqui o quão é precioso estarmos estudando a Bíblia, porque às vezes não vamos engolir algumas coisas que são faladas. Estávamos falando de algumas mensagens que vimos na internet, de pessoas dizendo que nós somos o centro de Cristo. Você é o centro de Jesus. Você é o ponto fraco de Deus. A Bíblia, ela é tão pequena e Deus é tão grande que Ele não pode estar contido na palavra. Isso são coisas que nós escutamos aí, e de pregadores que estão nos celulares aí, talvez, de várias pessoas, sentadinhos, falando uma mensagem bonitinha de 30 segundos, mas que às vezes o resto é só perdição. Precisamos nos purificar, como? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor Jesus Cristo. É fácil? É não, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil termos uma vida de meditação. Falamos ontem sobre isso, que a vida de meditação não é um ato voluntário. O ato voluntário é aquele que eu faço se eu quiser. A vida de meditação, ela é uma ordenança, mas nem sempre ela é fácil. Quantas e quantas vezes eu abro a Bíblia e digo, meu Deus, eu vou começar a ler, daqui a pouco já dá um sono, já dá uma dor de cabeça, uma coceira, um negócio chato, mas precisamos perseverar, porque é a quantidade de Deus que está dentro de nós que vai fazer a diferença quando o dia mau chegar, e ele vai chegar. Quanto mais nós estivermos preenchidos de Deus, nós poderemos, talvez como o nosso amigo Jó, dizer que nu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá, que Deus foi quem me deu, e Deus foi quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é fácil, meu irmão. Para que isso aconteça, eu preciso estar com comunhão com Deus. Eu digo sempre que dias bons não são dias de descanso. Dias bons são dias para que nós venhamos a trabalhar cada vez mais. Nós vemos o nosso amigo lá, José, nos dias bons do Egito, ele descansou, não foi isso? Nos 7 anos bons do Egito, José descansou, não foi isso? Claro que não, José trabalhou, José correu, José ia numa cidade, José ia em outra, mandava as pessoas trazerem os alimentos, e corria, e fazia, e trabalhava, e estava lá compromissado, agradecendo, em comunhão, se purificando cada vez mais. Chegou o dia da bronca, meu irmão. José sabia em quem ele cria, e ele sabia que aquilo ia passar. Ele sabia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes não é amanhã não, meu irmão. Às vezes é um período. O choro dura um período, mas a alegria vem após esse período. Nós precisamos crer nisso, mas apenas ouvir falar não é o suficiente. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos ter ações práticas para com o nosso Deus, e através da nossa vida nós precisamos reconhecer os nossos erros, pagar aquilo que é devido. Pague o perdão, o amor, a compaixão, o carinho, a atenção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos reconhecer a nossa trajetória. Precisamos ver que o caminho onde estamos trilhando não é o caminho que agrada a Deus. Às vezes os passos do homem são agradáveis aos seus olhos, mas o final é perdição. Precisamos saber o que Deus quer para cada um de nós. Queridos, preste bem atenção nisso.
Quando Cristo, ele estava para entregar o seu Espírito ao Deus Todo-Poderoso, pregado na cruz do Calvário, ele disse uma palavra: está consumado. Ele lá pregado na cruz, ele disse: está consumado. Naquele momento, ele finalizou tudo aquilo que ele precisava fazer. É interessante que nós vimos aqui no capítulo 1 de Levíticos, que quando a pessoa ia oferecer a Deus, ela pegava a mão e colocava onde? Alguém lembra? Aonde? Na cabeça do animal. Sabe o que isso representava? Representava que aquele pecado que estava em mim, aquela bronca que estava sobre mim, iria passar para aquele animal limpo, puro, sem defeito, e tudo aquilo de bom que estivesse ali naquele animal iria passar para mim. Queridos, sabe qual foi a mão que foi na cabeça de Jesus Cristo? Uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos representa o meu e o seu pecado. Como assim, meu irmão? Quando Deus criou a terra, Ele criou ela perfeita. Ele criou ela sem cardos e sem abrolhos. A partir do pecado do homem, Deus amaldiçoou a terra. E a partir dessa maldição, começaram a crescer espinhos na terra. A coroa de espinhos que estava na cabeça de Cristo não foi por acaso. Foi para que todos os nossos pecados passassem para Ele, e toda a sua justiça passasse para nós. É interessante que quando vemos aqui o pecado da culpa e a oferta da culpa e a oferta do pecado, que o sacrifício dessas duas ofertas não era queimado dentro do templo, era queimado fora do templo. Cristo Jesus, ele não foi crucificado dentro de Jerusalém, ele foi crucificado fora de Jerusalém. Meus amados, preste atenção, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez tudo isso por mim e por você. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele levou consigo todas as nossas iniquidades. Mas Ele fez isso não para que eu o adorasse como eu quero. Ele fez isso para que eu venha a adorá-lo como Ele quer. Ele, sendo Deus, Ele já tem o direito de receber tudo aquilo de bom que nós temos. E Ele entregando a sua vida, oh meus irmãos, que a gente possa entender que assim como a oferta da culpa e do animal tem que ser queimado fora, Jesus Cristo foi sacrificado fora. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre os seus ombros, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido não porque era injusto, não porque era pecador, não porque era falho, não porque não tinha compromisso com Deus, não porque não pagava aquilo ao qual votava, não porque não tinha comunhão com os irmãos. Não, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Oh, aleluia, glória a Deus. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. E nesse momento eu fico a me perguntar: como esse Deus pode me amar? Eu fico me perguntando como esse Deus Todo-Poderoso, sabendo que eu ia fugir da presença dEle,
sabendo que por muitas vezes eu iria frustrá-lo. Como esse Deus, Ele pode nos amar. E essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a maravilha do poder de Deus, chamado Evangelho, para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, que possamos cada vez mais estarmos, através da nossa vida, nos aproximando de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse banquete que foi derramado para cada um dos teus servos. Obrigado, Pai, pela tua presença nos nossos corações, não só nesse momento, Pai, mas em toda a nossa trajetória. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos mostrar como o Senhor quer ser adorado. E nós tenhamos cada dia mais o desejo de te servir com as nossas vidas, nos doando, nos ofertando, nos sacrificando para ter proximidade contigo, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado pela vida de cada um dos teus servos. E possamos cada dia mais praticar tudo aquilo que ouvimos, lemos e vimos, Pai. Que o teu nome cresça e o meu nome venha a diminuir. Que cada família aqui seja abençoada mais ainda por ti, ó Deus. E cada lar aqui representado tenha bênçãos sem medidas derramadas sobre as suas cabeças. Mas também eu te peço misericórdia, Pai. Misericórdia por aquelas pessoas que estão enfermas, que estão em leitos de hospitais, que estão talvez nesse momento sem acompanhantes e possam estar pensando que estão só. Mas que o teu Santo Espírito nesse momento o abrace. Que nesse momento eles sintam um calor no peito vindo da tua parte, Senhor. Tende misericórdia também daqueles, Pai, que estão com dificuldades emocionais. Aquele que está com crise de ansiedade, está com depressão. Que o Senhor venha a tirá-lo, Pai, dessa situação. Que o Senhor esteja usando pessoas para os ajudar, Pai. É para isso que o Senhor nos ensina a termos comunhão. Muito obrigado, Pai. Mas também te peço pelaquela família que chora nesse momento por um ente que partiu. Aquela família que sente a dor que não seria para que nós sentíssemos, ó Pai. Era a dor de perder um ente querido. Mas que também o teu Santo Espírito esteja derramando um bálsamo sobre essa dor. Que nesse momento venham as lembranças boas, agradáveis, que foram vividas, Pai, com esse ente querido. E que cada um saiba que o Senhor está cuidando de nós, cuidou de nós e ainda vai cuidar. E possamos estar sendo levados por Ti para onde quer que o Senhor nos guie. Muito obrigado pelos livramentos concedidos, aquele que vimos e principalmente aquele que não vimos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda irá fazer no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.